Talvez antes de eu falar sobre Exus, eu deveria falar sobre uma outra situação. Eu vou falar egrégora, porque essa palavra está muito na moda agora e explica muita coisa para muita gente. A gente sabe que existe egrégora positiva, egrégora negativa, egrégoras neutras. Eu estou usando isso aí como relativismo, né? Comparação. A egrégora, falando de egrégora exclusivamente, ela seria uma corrente de pensamento, né? Que somadas acabam se concentrando e criando ali uma esfera, como o próprio nome diz, né? Corrente de pensamento. E essa egrégora ela pode ser projetada, ou ela pode influenciar aqueles que dela participam. Então vou fazer um exemplo, um grupo de orações, onde várias pessoas estão ali, afinizadas, todas focadas no mesmo assunto, orando em favor de uma determinada pessoa. Entre elas se criará uma egrégora, uma energia uno, né, que pode, como no caso da oração, ser projetada a alguém. E isso é comprovado que funciona. Então, usando esse exemplo, usando aí o exemplo da egrégora, né, a gente pode trazer para uma outra explicação agora. Eu falei da egrégora, vamos falar de outra explicação. Para as cartomantes, para as videntes, né, de uma outra situação, mais europeias, digamos assim, ou do velho mundo, né? Velho mundo. Se diz que a pessoa está com uma boa sorte, tanto que até hoje se deseja, né? Boa sorte para ti, né? Ou que tu tem uma má sorte, né? Então aí vem inúmeras palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai numa benzedeira, a gente vai se benzer. Benzer vem de bendiciones, ou bênçãos, né? Bendizer, bênçãos. O bendizer é uma corrente de pensamento, ou uma ladainha que é formada por uma pessoa ou mais de uma, projetada a outra, pedindo coisas boas para aquela pessoa, a fim de que se crie ali uma boa sorte no entorno daquela pessoa, uma egrégora positiva que vai influenciar aquela pessoa em tudo que ela for fazer. Então, aquela pessoa ela vai ter sorte na vida. Então, em vez de um galho de uma árvore quebra, em vez de cair na cabeça dela, é desviado, ou ela passa antes ou passa depois, acaba tendo uma boa sorte. E assim por diante. É muito importante falar disso tudo, porque se eu falasse só da segunda situação, né, as pessoas talvez não acreditariam tanto. Então a gente tem que dar umas explicações assim mais aprofundadas, que é para as pessoas compreenderem aonde eu quero chegar, né, ou como funcionam as coisas. Então é assim, ó, todos nós, a gente pode estar em uma fase, né, positiva ou negativa, ou seja, cercado de uma egrégora boa ou ruim, boa sorte, má sorte, né? Entraria aí outras palavras, sortilégio, etc. Eu não vou entrar muito na questão aí, não vem no caso. Etimologia. Quando alguém vai num terreiro e tá passando uma fase muito difícil, nada dá certo, só merda, merda, merda na vida dela, tudo dá errado, ela está numa fase ruim, uma fase de uma má sorte. São feitas inúmeras limpezas energéticas a fim de tirar todas aquela contaminação e sequelas que a má sorte já deixou sobre ela. Então é feita uma limpeza energética, espiritual, piriri, pororó, limpa a pessoa, tu tira aquela fase negativa, né? E nela se colocam coisas positivas, se dá à pessoa amuletos, se passa ela
bengalas espirituais, né, de positivismo, otimismo, tudo isso, se explica uma série de coisas, inclusive que o que tu pensa, tu atrai. Né? Então pense positivo, coisas positivas acontecerão. Então assim, qualquer tipo de feitiço, trabalho nesse sentido, ele vai fazer com que a pessoa tenha uma primeira sorte. Ou seja, uma coisa que para ela é importante dê certo. A partir dali, essa própria pessoa ela vai fazer girar a roda da boa sorte, ou seja, ela pensará positivo, porque ela se sentirá determinada, porque as coisas estão a favor dela. E então, a partir dali, ela está a própria sorte. Tá dando para entender onde eu quero chegar? Então, quando a gente fala assim, quando a gente faz um trabalho, um feitiço de prosperidade, a gente trabalha uma série de coisas que é muito complicado de falar aqui, em poucos áudios. As entidades da mesma forma. Aquilo é um empurrãozinho para favorecer a pessoa para que ela, a partir dali, esteja em uma egrégora positiva ou tenha boa sorte. A boa sorte ela é tão importante, tão fundamental, que tem um filme agora do Deadpool 2, não sei se alguém já viu aí, estava no cinema, é Deadpool que chama mesmo. Eles fazem ali uma espécie de Liga da Justiça que eles querem fazer, arrecadando vários super-heróis, coisa e tal, e eles entrevistam inúmeras pessoas com poderes, né? E um monte de poderes tinham lá, os que eles recrutaram, e um deles que é recrutado é uma moça, e aí perguntam a ela, qual é o teu superpoder? Ela diz, eu tenho boa sorte. Eu até quero pegar um pedaço desse filme aí, vou recortar uma hora e vou colocar esse clipe. Então assim, ó, eles se matam rindo dela, mas o teu poder é só ter sorte. Riem muito dela, sabe? E quem assistiu o filme sabe e vai achar sentido no que eu tô falando. Ela cai de um avião e os outros super-heróis vão morrendo pelo caminho, vão se ferrando, vão tendo ali problemas de toda a ordem e ela vai sendo desviado tudo dela, né? Coisas assim incríveis acontecem com essa super-herói aí do filme Deadpool 2, tudo porque ela tinha sorte. E aí no final das cenas, o próprio Deadpool diz pra ela, poxa, achei que boa sorte não era tanto assim, mas vale mais que os superpoderes.